A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do teu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra. É algo que nós temos que colocar em primeiro lugar em nosso coração. Por isso que nós temos que buscar a transformação interior. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que Ele faz em nossa vida, não é arrumar o exterior da nossa vida terrena, não, é arrumar o nosso interior para que o Espírito Santo dele venha sobre nós. E ali nós possamos ser transformados por Ele. Porque entenda algo, meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo, Ele veio e morreu na cruz por mim e por você, Ele morreu por amor. E esse amor, se nós não tivermos dentro de nós, nada vale. As obras do Senhor não vai ser concretizada em nossas vidas. É como ele está dizendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Você está vendo? O segredo é isso que eu e você temos que entender. Que às vezes nós buscamos em Deus resposta, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na saúde, na vida sentimental, enfim, nós queremos as bênçãos, as promessas do Senhor, pedimos em oração, clamamos a Deus, e muitas das vezes a resposta não vem do jeito que nós queremos. É porque muitas das vezes nós não estamos preocupados em querer conhecer a Deus, nós estamos preocupados em querer conhecer e receber as bênçãos de Deus. E hoje o Senhor está nos ensinando com essa palavra, que não adianta você buscar as bênçãos se você não tiver o coração transformado na palavra. E a primeira coisa que Jesus Cristo coloca em nosso coração é o amor. Se você não abrir seu coração por amor, se você não perdoar o teu próximo, se você não perdoar o teu amigo, o teu inimigo, seja quem for que te magoou, te deixou triste, se você não soltar, não liberar esse perdão, nada acontece, tua oração não está chegando até o altar do Senhor. Não tenha a ilusão de que você está na presença do Senhor se você tiver o coração cheio de mágoa, ressentimento, ódio, rancor, raiva. Enquanto você não pedir para Deus uma transformação e pedir para que o Espírito Santo venha limpar você de toda mágoa, ressentimento, ódio, tudo isso, como que Deus vai transformar o teu interior, sendo que a base da salvação nossa é o amor? É como ele disse aqui, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Se você não ama o teu próximo, como que você vai amar Deus? Se ele é imagem e semelhança de Deus. É o teu próximo, o teu inimigo. Por isso que Jesus Cristo lhe disse que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Por quê? Porque ele quis dizer, quando ele colocou esse exemplo, ele quis dizer por um todo, que nós não temos que fazer acepção de pessoas, nós temos que amar a todos.
mas amar de sinceridade. Não é o amor carnal, não. O amor carnal ele tem sentimento, o amor carnal ele gera ciúmes, o amor carnal ele gera raiva, contenda. O amor carnal nossa, é completamente diferente. O amor espiritual, o amor de Cristo é um amor sincero. É um amor que você se preocupa com aquela pessoa e ajuda ela sem segunda intenção. Você tem prazer em ver aquela pessoa feliz. Você vê ela com dificuldade, você vai lá e ajuda. Você não pergunta se precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. Esse que é o amor. Isso que é você ser transformado pelo Senhor. E não adianta aí você querer buscar bênção do Senhor material ou até mesmo nossa salvação, se nós não tivermos o coração disposto a ser transformado pelo amor de Cristo. É como ele está dizendo aqui, eu volto a falar essa palavra. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. E ele afirma aqui, ó, nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Você vê que Deus ele enviou Jesus Cristo para que os pecados que nós tínhamos, que através de Adão entrou na terra, nós fôssemos libertos, puros perante o Senhor. O momento que você aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador, desceu nas águas do batismo, a primeira coisa que você tem que buscar no Senhor é sua transformação interior, para que possa vir vivenciar a glória do Senhor, para que você possa vivenciar a presença do Senhor, para que você possa conhecer de fato e de verdade quem é Jesus Cristo na sua vida. Enquanto você querer bens materiais, querer resolver um problema aqui, um problema ali, querer resolver um problema na família, no filho, no casamento, seja que for, se preocupar com a sua vida terrena e não se preocupar com a sua transformação para que o amor de Cristo venha sobre vós, as promessas do Senhor fiquem cada vez mais longe. Porque se você não entendeu a essência da salvação, da vinda de Cristo, você não vai entender a sua salvação e você não vai, corre um sério risco de perder a salvação. Não é porque você confessou Jesus Cristo como seu Salvador que você está salvo, não. Não cai nessa ilusão, não. Você tem que ser fiel e guardar até o final. E guardar até o final é ser uma vida transformada na palavra do Senhor. Então o Senhor hoje está nos ensinando com essa palavra. Que não adianta você e eu queremos bens materiais, as promessas, vencer a promessa do Senhor, se nós não tivermos o coração transformado. E se nós não amarmos o nosso próximo, nós não amamos a Deus. Não adianta você ficar na ilusão que ama a Deus. Você está enganando a quem? É isso que tem pessoas que acham que ela está enganando quem? Dela falar, ela vai na igreja, confessa a Deus, fala que ama a Deus, mas ela tem ódio no coração, tem mágoa, tem ressentimento, não tem perdão. Que adianta ela ir? É por isso que a sua vida está amarrada e você não entende. E às vezes você vai na igreja, aí você participa de campanha, você é até fiel no dízimo, você dá oferta, você ajuda as obras, você faz isso, faz aquilo, tudo para a obra do Senhor. Mas tua vida não anda. Por quê? Porque ainda você não conheceu a essência da salvação em Cristo. Porque a primeira coisa que Jesus quer que nós tenhamos é um coração aberto, um coração transformado por Ele, para que o amor dele venha crescer em nós. E para que esse amor venha crescer, é necessário você liberar o perdão, deixar o Espírito Santo transformar conforme a vontade dele. Ele diz mais aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Tá vendo? Ninguém viu a Deus.
Mas nós sabemos que Deus está conosco quando nós amamos o nosso próximo. E às vezes você está faltando em você o amor. Você está levando a tua fé uma fé radical. Você está levando uma fé de fé, aquela fé de, vamos falar assim, em pedra e fogo, né? Em arma e fogo, ferro e fogo, né? Tá levando ela ali, tenho fé, eu vou quebrar montanhas, eu vou superar montanhas, eu vou quebrar barreiras, vou quebrar muralhas, eu vou na fé, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou fazer, esse ano Deus vai ver a transformação, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer a obra dele e tal. Mas se você não tiver o amor, não vai adiantar de nada, porque Jesus faz uma diferença. Ele consegue ver nós pelas nossas atitudes. Por isso que é necessário você, antes de fazer qualquer coisa, antes de você sair para esse mundo, para lutar, para vivenciar a presença do Senhor nesse dia, no dia que Deus te desperta, acorda mais cedo, ora mais, põe uma hora de jejum, uma hora de oração, uma hora de ler a Bíblia, jejua pelo menos uma vez por mês, 1 hora, 2 horas, faz algo para Deus diferente. Mas o principal, tem esse compromisso de oração todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Se você parar para analisar, de preferência é realmente acordar mais cedo e oferecer as primícias para Deus. Porque você está colocando Deus em primeiro lugar, acima de todos os seus problemas, está acima da sua vida. E pede para Deus a transformação do seu coração. Não peça nada, não peça bem material, não peça nada, peça a transformação do seu coração, para que você venha presenciar e viver o amor de Cristo, como que é esse amor ao próximo, para que você possa, sim, estar com Ele, porque Ele vai te conhecer, porque você vai estar cumprindo a vontade de Deus, você está cumprindo a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque imagine só uma situação, você faz obras, ajuda, ensina, leva a palavra nos 4 cantos desse mundo, ajuda as obras do Senhor, seu dízimo, sua oferta, mas você não tem amor. Analisa comigo, como que você vai entrar no reino de Deus? Se você faz somente por obrigação. Por isso que você e eu temos que entender. Por isso que a palavra de Deus é muito clara. Jesus Cristo lhe disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, tudo isso, Jesus mostra que nós temos que fazer por amor. Confiar nele. Nada por obrigação. Você vê, você, por exemplo, você que é fiel a Deus no seu dízimo, você devolve o seu dízimo por obrigação, por medo, está errado. Você não é obrigado a devolver dízimo, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio. Fazemos por amor e gratidão. Porque quem conhece a Jesus Cristo, de fato e de verdade, ele se sente sim na obrigação de dizimar para a casa do Senhor, para salvar almas, de ofertar para a casa do Senhor, ajudar as obras do Senhor, ofertando as obras do Senhor, ajudando toda a obra do Senhor. Se sente sim, quando eu falo obrigado, é uma palavra forte, né? Mas é isso, ele não se sente bem, ele quer ajudar, ele quer fazer por amor, por gratidão. É assim que funciona, é isso que Deus se agrada. Como até foi falado em outras mensagens, Deus tem dado a direção. Essa é a base. Porque hoje a pressão das igrejas que estão ensinando, você tem que dar o seu dízimo, se você não der o seu dízimo, você não é abençoado, blá, blá, blá. Não, para. Aqui está a base, aqui está a palavra confirmando para ti. É o amor. E a expressão maior do amor não é a sua fidelidade no seu dízimo, não. É sua transformação, o seu amor ao próximo, onde você estende a sua mão para o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, onde você acolhe o necessitado e faz por amor, não por obrigação. E aqui está a base. O amor é a base da nossa sustentação do Evangelho, da nossa salvação, das nossas bênçãos, das promessas do Senhor se cumprir na nossa vida. Por isso que você e eu temos que deixar o Espírito Santo transformar o nosso ser. E quando ele transforma, nós não entendemos o que está acontecendo no começo. Por quê? Porque tudo é diferente.
Você vivendo em Cristo é viver mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, com mais sabedoria. Você vai ser mais manso no falar, você vai ter autocontrole, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter bondade, você vai ter amor. Por quê? Porque esses frutos que o Espírito Santo nos dá, é isso que nos faz transformar. Quando nós fazemos isso, temos vivendo isso, praticando isso, aí as bênçãos do Senhor nos alcançam. Nós não precisamos fazer voto, nós precisamos fazer promessa, nós não precisamos fazer compromisso para que campanhas, para que a bênção chegue. Não, ela vai chegar. Por quê? Porque nós estamos fazendo um coração transformado. É como ele disse aqui, ó. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Você só tem Jesus Cristo quando você confessa o seu amor, a sua transformação. Quando você confessa. Não é confessar da boca para fora. Esse é o primeiro passo, que nós não conhecemos a Deus. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, aí o Espírito Santo vem e transforma a nossa vida. É por isso que às vezes você pode ver que se tem pessoas que falam para você, poxa, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Por quê? Porque ela não foi chamada, ela não foi escolhida ainda, ela não abriu o coração para aceitar Jesus Cristo. Por isso que ela não vai ler a Bíblia, não vai entender. E se você está lendo a Bíblia e não está entendendo, porque tem algo que está faltando em você. E sabe o que que é? É o amor. É deixar o Espírito Santo transformar, guiar a tua vida. Então comece a mudar. Comece a entender que não é na força do braço que você vai vencer, mas é na transformação do seu coração que você vai vencer e vai ser merecedor da coroa da vida. Entenda algo. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Os caminhos de Deus não é os nossos caminhos, o pensamento de Deus não é os nossos pensamentos. Nós estamos acostumados a ver para crer. Mas quem serve a Jesus, quem confia no Senhor, quem busca o Senhor, quem entrega sua vida para o Senhor, ele começa a crer para ver. Por isso que nasce de dentro a fé, que ela só vai materializar quando você tiver um coração transformado e confiante no Senhor. Pega essa palavra, medita nela. Às vezes não é o que você estava esperando, porque você quer uma palavra de fé no dia de hoje, mas não adianta a palavra de fé se você não tiver a base, que a base é essa, o amor. Se você não entendeu isso, você não vai adiantar nada. Você vai achar que você está ganhando de Deus, recebendo de Deus, mas por dentro você está vendo que você ainda tem um vazio. Esse vazio só é preenchido com o amor de Cristo. E esse amor de Cristo se aproxima você de Deus mais e mais. Hein? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.